E, aliás, conhecendo... eu gostei muito do seu slogan aqui. Notas se tornam sentimentos, é isso? Isso, notas Olha. se tornam sentimentos. Ah, é que a música não tem graça se ela for tocada pra uma parede, né? Então, eu gosto de tocar para outras pessoas, tocar sozinha. Tocar sozinha é uma delícia, óbvio. Estudar, tocar pra mim mesma, é super legal. Mas o meu intuito, eu acordo todo dia mesmo pra emocionar as pessoas. Se não for pra emocionar, eu não saio nem de casa. Aí Nem sim. passo base. Nossa! Mas é verdade. Gosta assim. Que Gosta isso? sim. Não importa quantas vezes eu tenho que tocar a mesma música, tipo Thousand Years. Mas essa que sempre faz todo todas mundo as chorar, né? vezes as pessoas chorem, porque se não chorou, eu fiz alguma coisa de errado. Mas Aí você já sim. se irrita, né? Fala sério. Não, mas eu fico, vamos lá, sobe mais uma nota. Não, peraí. quase, Agora tá vai. quase. Vai. Vamos Aí a hora lá. que chorou. Aí fica, muito bom. Agora sim. Obrigada. Já reparei que o orgasmo dela é medido em notas musicais. Com certeza, né, Ré, gente? mi, fá, lá, sol. Vocês acham tipo que a assim. Maíra faz o quê? Olha! Olha ela. Nossa, Não, mas já tá gente. quente demais, tô ficando nervosa. Já tô nervosa aqui. Calma, Cursos gente. na Hotmart, maíraorgasmo.com. Caraca, Maíra, ensina aí. Que horror. Manda Tadinha aí, dela, continua né? você a falar. Não? Ok, eu Você falar. começou a falar dos orgasmos? Perdeu! Não, porque depois do Depois eu orgasmo, pouco sério todo mundo demais. sem rumo. eu fiquei envergonhado, Aqui, ó. não vou continuar. Calma, gente. Juro. Eu fiquei Mas é envergonhado. real que bateu um calor, né? Convidado é esse, galera. Deu calor, né? E tá Falando de 16 orgasmo. graus, assim, então imagina. Então tá, eu aproveito. Você começou com, e continua hoje estudando a parte erudita, mas você saiu totalmente desse aspecto justamente para ir para uma área muito mais comum, talvez, e você hoje navega com funk, com pop, com estilos muito diferentes do erudito. Como é que você faz essa viagem toda? Ah, a realidade é que eu gosto de rebolar raba, né, gente? A gente gosta o quê? De arrastar raba no chão. Mentira. É que tocar o erudito é muito bom, tocar o erudito dá... meu sonho sempre foi tocar o erudito. Eu comecei no Instituto Grupo Pão de Açúcar, né, que é um projeto social, e desde lá de dentro, mesmo que o foco deles não seja profissionalizar os jovens, tinha muita gente que tocava muito bem, e eu tocava muito mal. O meu sonho era tocar a música erudita bem, ter um som bonito. Mas isso demorou muitos anos pra acontecer. Eu tinha muita vergonha de tocar pras pessoas. E, além da vergonha, eu não Por quê? tinha dinheiro. Ah, porque quando você toca erudito, meus amigos músicos podem entender. O erudito, ele tem muitas regras. Até você entender, hoje em dia eu entendo isso, mas até você entender que o mundo erudito, ele tem algumas regras que você pode sair delas, alguns lugares que você tem que sair, ou por que essas regras existem e como eu vou transformar essas regras em algo que não me molde, você fica muito quadrado. Você primeiro é treinado de uma forma, né, que você tem que fazer assim, 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 e ponto, acabou. Depois de muitos anos é que alguém vai falar, faz desse jeito, porque fulano fez assim, sabe? E beleza. Antes disso, você tá num quadrado, e se você sair desse quadrado, você tá errado, você não vai passar, você não vai fazer nada, você não toca bem, você não nada. E pra eu sair desse momento, que eu tinha muita vergonha, eu fui me aventurar a tocar o que eu sabia cantarolar, ou o que as pessoas sabiam cantarolar comigo, sabe? É o famoso toca Raul, mas pra mim o toca Raul era um pouco diferente. E o que as pessoas até que me pediam pra tocar, eu não gostava. Ai, toca um bolero de Ravel. Tá, é Nossa. muito legal tocar isso. Eu gosto, eu já toquei várias vezes. Toquei com uma orquestra de um festival que foi fantástico, com muitos instrumentos no palco, foi incrível. Mas assim, São momentos específicos. são... Aí, a A realidade música precisa mesmo... ser pro dia a dia também, né? A realidade é que eu precisava de dinheiro. Os meus pais não tinham como me ajudar a pagar as aulas que eu precisava pra evoluir e chegar no meu objetivo. Então eu fui pra rua. É caro, muito caro estudar violino. Ah, olha, na época em que eu fazia aula particular em São Paulo, a minha professora cobrava em torno de R$ 150 a aula. 1 hora de aula, mais o quanto eu tinha que subir e o Em São ideal... Paulo? Em São Paulo, então eu tinha que pagar pra subir, né? E Quantas horas são os dois? 1 hora por Uma hora. semana. Por semana, Por tá. semana. 200 e pouco dá. Você praticamente você gasta R$1.000 por mês pra ter uma aula por semana, Exatamente. uma E hora por assim, a semana. minha professora era excelente. Se não fosse por ela, eu não estaria onde eu estou hoje, para onde eu vou estar amanhã, para tudo isso.
Mas era muito caro, não tinha como pagar. Então eu precisava de alunos. E como eu ia conseguir alunos chamando a atenção das pessoas? Então eu fui pra rua tocar o que tava tocando na novela. E aí eu comecei a tocar o que tava tocando na novela, que era um pouquinho de sertanejo, uma coisinha um pouquinho diferente, assim. Mas ainda assim, não era a Liara. Ainda era a Stephanie. Tanto é que naquela época eu usava o pseudônimo de Stephanie Liara. Gente, que nome brega. Minha amiga. Eu achei estiloso. Era horrível, porque o meu Stephanie já é super difícil de escrever, meu Deus do céu. Eu não sei tudo quem me desenhado, deixou seu usar isso. Stephanie. Quem me deixou usar isso? Eu não sei. Briguem com eles. Mas aí eu comecei a tocar Anitta. Foi uma das coisas que mais fez sucesso. E onde Lembro você tocava disso. exatamente? Tinha Eu um lugar, tocava assim, na mais- frente do balneário. Lembro disso. Eu ficava tocando na frente do balneário. E aí eu largava a minha case lá, sempre ia alguém comigo, ou ia o meu amigo, ou ia a minha namorada, quando Pra ela não vigiar tava a case. trabalhando, pra ficar vigiando a case, porque eu não queria tocar parada. Eu não queria ficar tocando lá em Você ficava andando Eu e- ficava andando, pulando em cima dos banquinhos, andando atrás das pessoas. Isso porque você tinha vergonha. Aí a vergonha foi sumindo. A força. Por quê? Realmente. Aí apareceram duas caixinhas naquela época, a caixinha do erudito e a caixinha do popular. E na caixinha do popular eu podia pular, dançar, rebolar, conversar com quem eu quisesse, improvisar outra música dentro de outra. E a caixinha do erudito ainda tinha que ser muito quadradinha. Eu tava aprendendo. Inclusive, meu som, gente, era horrível. Eu sinto muito por todo mundo que me ouviu naquela época, tá? Desculpa de verdade. Pra quem não entende de música, tava tudo Tava certo. lindo. Que bom, né, gente? Isso é ótimo. E até que o tempo foi mudando. Meus professores, inclusive, porque hoje em dia eu faço aula com 2 professores diferentes, né? Meus professores foram entendendo tudo que eu trabalhava e foram assim, para de separar em caixinhas. Música é tudo música. Se você tá tocando uma coisa que tá escrita e você tá tocando uma coisa que você tá improvisando, as duas coisas são iguais. Você tem que estar com o mesmo sentimento, com a mesma coisa na cabeça. E aí a Liara mudou. Aí a Liara foi outra coisa. E eu já nem sei mais por que a gente perguntou isso mesmo. Como é que Não, você começou, mudou de Pra ritmo? quando- como é que você chegou no pop, nas coisas? Eu cheguei no pop por causa disso, porque eu precisava. Assim, o real é porque eu precisava de dinheiro. Angariar fundos e você tocar na música, o erudito, na rua, o erudito o tempo inteiro, não rola. Não chamava Ninguém atenção. conhece, né? Ai, assim, na parabéns, grande- que bom que você toca Vivaldi. Não, mas ninguém nem sabe. Não, desculpa, a galera que tá passando na rua nem sabe o que você tá Não, tocando. sabe que é uma música legal, É lindo, para pra é olhar, bonita, mas violina, não entrete. tem aquele som maravilhoso, mas ninguém nem sabe que música Agora, é. a hora que você põe quando uma você música mandou- popular, peraí, mas Nossa, violino, que Nossa, legal. ela tá- Uma é? Anitta no violino. Pois é. Rebolando ainda, amigo. Pulando, na verdade, né? Porque se eu Demais. pudesse, eu tava com fogos de artifício atrás de mim, assim, pulando junto com eles, e luz e blá, blá, blá. E foi assim, basicamente. Aí eu acabei gostando, tanto é que hoje em dia, por exemplo, a minha professora do conservatório, eu lembro de uma vez em que ela falou pra mim: Stephanie, você tá muito dura tocando esse exercício. Você já não decorou essa parte? Eu já, professora? Então tá. Aí ela fechou o método assim, arrastou e falou: toca rodando. Você não toca nos teus eventos aí rodando pras pessoas? Toca rodando, já decorou, vamos lá. Você vai dar um passo aí a cada ritmo, se vira. E aí eu comecei a tocar andando, ela, isso mesmo, agora se solta. Você tem que sentir esse tipo de música da mesma forma que você toca as coisas do pop. É tudo música. Eu, é mesmo, né? E muita coisa mudou a partir daí. Meu professor da faculdade também, no começo do ano passado, foi quando eu comecei a fazer aula com ele, né? As coisas estavam muito difíceis, a minha cabeça estava assim, pilhada. E eu falava pra ele: professor, eu não consigo estudar, eu não tenho ânimo pra nada. E ele falava: se você precisar, toca funk pra mim, toca o que você quiser. Vamos trabalhar a sua técnica na música. Não importa o que a gente Qual vai a tocar. música? Vamos tocar. E aí eu comecei a tocar algumas coisas pra ele, até que a gente foi se encaminhando, claro, pro repertório que eu tinha que fazer. Mas em todo momento ele virava: por que você tá pensando no erudito? Fecha o olho, menina. Toca isso aí. Vai, não é? Toca do mesmo jeito que você deveria tocar. É o seu estilo, né? Às vezes ele fala: para de se mexer um pouquinho. Às vezes eu me empolgo. Mas às vezes eu sacudo demais de um lado pro outro, assim. E ele fica: Stephanie, tá demais. Eu, tá bom, professor. Mas é a vida, assim, sabe? Eu aprendi que não existe duas caixinhas. No fundo, Bá era um grande improvisador.
Porque porque as pessoas não gostaram dele na época em que ele tocou, que ele viveu. Porque ele era um grande improvisador. Naquela época, vamos às historinhas, Conte pra gente, vai. Coach, vamos lá, ó. Bom café? A história é assim. Quem foi Bach? Bach foi um cara muito inteligente. Que conforme... Naquela época, as pessoas não escreviam a partitura da gente do jeito que a gente conhece. Em que época, mais ou Que eu menos? não conheço nenhuma, né? Vamos pensar lá para período barroco. Tá bom? Nossa, mas É antigo, é bem antigo. Tá bom? Naquela época, as pessoas não escreviam exatamente da maneira como a gente conhece. Elas escreviam meia dúzia de notas e esperavam que as pessoas ficassem improvisando em cima dessas notas. Fazia parte do estilo deles naquela época. Porém, ninguém improvisava bem. E o cara falava, vocês não estão fazendo negócio direito, eu escrevi um monte de nota bonita aqui, vocês estão botando tudo em cima da outra, tá feio. Eu vou escrever o que eu quero que vocês façam. Aí ele começou a escrever uns bagulho absurdo. E na época todo mundo falou, você tá doido, não vou tocar essa merda. Foi embora. Depois de um tempo, as pessoas foram pegando o que ele escreveu e entenderam que sim, ele só queria mostrar o que ele estava improvisando, que era daquela forma que ele queria tocar. E até tem muita gente que toca as peças de Bach dando uma escapadinha, alguma coisa, colocando uma coisinha a mais, porque não é pra ser quadrado, é pra ser uma melodia com um monte de firula em cima. E que a gente não pode imaginar Que combina a música... com o momento e com as pessoas que estão ouvindo. Exatamente. A gente não pode imaginar como um quadradinho. É tudo o quadrado universal. Mas é verdade, que na realidade quando você toca para um público, você vai de acordo com a onda dele. Exatamente. Você pode se ver que o classicão, o jeito mais tradicional tá dando resultado, a galera tá indo, você vai no mesmo ritmo pra você manter o padrão. E a hora que você vê que então deixa eu mexer, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, diminuir um pouquinho. Você tem que se moldar de acordo com o público. É a ideia do, se não emocionou, eu nem saio de casa, entendeu? Tirou um pouquinho. A gente já deu calor.